Oi, tudo bem? Começa aqui a Revista da Câmara, um resumo das principais notícias da semana e reportagens especiais. Dá uma olhada no que a gente preparou para você no programa de hoje. A reforma da Previdência é concluída na Câmara. O texto seguiu para o Senado, onde pontos com a inclusão de estados e municípios podem ser retomados. Grupo de trabalho do pacote anticrime que tramita aqui na Câmara diz não a um tipo de acordo que envolve a confissão de crimes em troca de pena menor. O mecanismo tinha sido sugerido pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. E no resumo da semana você vai ver. Na CPI do BNDES, o empresário Eike Batista nega conhecer condições de empréstimos do BNDES a outros países e diz que não deve mais nada ao banco. O ministro das Relações Exteriores diz que o tema aborto deve ficar de fora das discussões sobre direitos sexuais e reprodutivos. O desmatamento na Amazônia rendeu demissão no governo, críticas na imprensa do mundo todo e debates acalorados aqui na Câmara. Uma reportagem especial mostra que, na visão dos críticos, o Brasil pode tomar da China o posto de maior vilão ambiental. Para o governo, os números divulgados são falso positivo. Na primeira semana de trabalho do segundo semestre, a Câmara concluiu a análise da reforma da Previdência. O texto principal foi aprovado em segundo turno por 370 votos a 124. Todos os destaques que poderiam mudar o texto foram rejeitados. Entre eles, o que impedia que a pensão por morte pudesse ser menor que um salário mínimo. Agora o assunto está no Senado. Vamos ver os detalhes com Cid Queiroz. Foi a primeira medida encaminhada pelo novo governo ao Congresso. A reforma da Previdência testou a capacidade de articulação de uma Câmara renovada. Foram 6 meses de intensas negociações. A Câmara dos Deputados aperfeiçoou o texto por meio da ação dos seus líderes, também da ação do relator na Comissão Especial Samuel Moreira. E nesse momento, nós avançamos, damos mais um passo para entregar para a população brasileira uma previdência que seja mais sustentável, mais justa e mais equilibrada. A sociedade civil participou desse debate tentando influir nas decisões que iriam mexer na vida de todos. Mesmo derrotada, a oposição celebrou alterações no texto promovidas pela Câmara. Conseguimos avanços importantes nesse debate. Lá na comissão especial, retirando o BPC, a mudança dos trabalhadores rurais, a capitalização e aqui no plenário aprovando no primeiro turno o destaque do PDT, que torna as regras para aposentadoria de professores menos gravosas, e o destaque do PSB, reduzindo de 20 para 15 anos o tempo mínimo de contribuição por idade. Para evitar novas alterações na proposta aprovada no primeiro turno, o governo fez 2 lances no início da semana. Publicou uma portaria garantindo que a renda dos pensionistas não ficasse menor que um salário mínimo e encaminhou mensagem ao Congresso para liberar um crédito extra de pouco mais de 3 bilhões de reais. Não são emendas do orçamento impositivo. Isso tem nome. Isso chama compra de votos. Líderes governistas rebateram. Aqueles que vêm aqui dizer que defendem os mais pobres, na verdade tiram dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que deveria ir para quem está desempregado em primeiro lugar, tiram dinheiro da saúde e da educação. Como no primeiro turno, o texto principal da reforma foi aprovado com placar alto no segundo turno. E todos os destaques que pretendiam alterar a proposta foram derrubados. O mais polêmico tratava de garantir que pensões não ficassem abaixo do mínimo. Qualquer um que tenha uma renda inferior a um salário mínimo, esta renda não será contabilizada como renda formal. Logo, o pensionista receberá a pensão integral. Por que não apoia o destaque do PCdoB? Porque nós garantiríamos a proteção na Constituição, não na portaria de um secretário, não numa lei complementar. Amanhã muda o governo. Quem vai garantir esse acordo? Isso é algo muito grave, porque uma empregada doméstica que hoje poderá ter o trabalho intermitente, recebe o seu salário e perdeu o seu companheiro, o seu esposo. Perde o emprego. Ela terá a sua pensão em 50%, 60% do valor, a depender do número de filhos menores que tenha, porque a cada filho menor, 10%. As viúvas
que não têm renda até um salário mínimo receberão um salário mínimo. Elas receberão um salário mínimo. Mas as que têm renda maior que o salário mínimo vão entrar na regra geral. E aquelas que têm filhos dependentes vão receber mais do que aquelas que não têm filho dependente. É uma regra justa, é uma regra que existe no mundo, que o Brasil não fez ainda. Governistas e mesmo deputados da oposição destacaram o papel de liderança do presidente Rodrigo Maia na condução dos trabalhos. Vossa Excelência construiu uma relação de altivez, respeito e, acima de tudo, patriotismo na relação que se construiu internamente na Câmara dos Deputados e com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Em tempos de arroubos autoritários, Vossa Excelência tem sido, na condução dos trabalhos desta Casa, alguém que prima pelo equilíbrio. E isso é extremamente importante para a democracia. Na quinta-feira, o presidente Rodrigo Maia foi pessoalmente ao Senado entregar o texto da proposta aprovada na Câmara. A ida do presidente Rodrigo Maia ao Senado teve um simbolismo muito grande. A sintonia das duas principais lideranças do Congresso na disposição de prosseguir numa agenda de reformas. Essa reforma, sem dúvida nenhuma, é uma das reformas mais importantes, porque sem ela nós nem teríamos condições de iniciar outras reformas. E eu não tenho dúvida que esse parlamento, essa legislatura, será o parlamento mais reformista das últimas décadas no Brasil. É o momento em que o discurso fácil e o populismo saem da agenda do Congresso Nacional e uma agenda de reformas, de mudanças, que de fato elas sim vão construir as condições para que a gente possa reduzir as desigualdades, reduzir a pobreza nesse país, gerar mais eficiência da gestão pública nos três poderes e fazer o Brasil voltar a gerar emprego. O presidente do Senado disse ainda que a inclusão de estados e municípios na reforma pode acontecer, mas descartou que a capitalização da Previdência seja incluída neste momento. Vamos agora ver como é que está o texto aprovado pelos deputados e como ele muda a nossa vida. De acordo com o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, agora existe uma idade mínima para aposentadoria, que é de 62 anos para as mulheres e de 65 para os homens. A idade terá de ser combinada com um tempo mínimo de contribuição, de 15 anos para mulheres e homens. Quem já está trabalhando vai poder escolher uma das chamadas regras de transição. Na principal delas, a condição vai ser a mulher completar 30 anos de contribuição e o homem 35. Aí, a mulher poderá se aposentar a partir dos 57 anos de idade e o homem a partir dos 60, desde que trabalhe a mais um período igual ao que faltar para completar os 30 ou 35 anos de contribuição na data em que a reforma passar a valer. Ou seja, se estiver faltando um ano para se aposentar, na nova regra você terá de trabalhar 2 anos. A reforma também muda o que você paga para o INSS. Quem ganha menos vai pagar menos, a partir de 7,5% do salário. E quem ganha mais vai pagar mais. Na prática, as faixas vão até cerca de 11% na iniciativa privada e 16% no Serviço Público Federal. Quanto você vai receber de aposentadoria depende de uma conta. Com a idade mínima mais o tempo mínimo de contribuição, você terá direito a 60% da média de todos os salários. A partir dos 20 anos para os homens e dos 15 anos para as mulheres, cada ano trabalhado a mais aumenta o valor em 2 pontos percentuais. Para receber 100% da média, homens vão ter de contribuir por 40 anos e mulheres por 35. Tem exceções. Professores e professoras da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio poderão se aposentar com 25 anos de contribuição. Professoras vão precisar ter pelo menos 57 anos de idade e professores 60. Na transição, eles terão de alcançar 5 anos a menos de idade, mais o tempo de contribuição que faltar, trabalhado em dobro. Já policiais federais, rodoviários e policiais civis do Distrito Federal passam a ter idade mínima de 55 anos para se aposentar. As mulheres ainda precisam de 25 anos de contribuição e 15 de atividade policial. Os homens, 30 anos de contribuição e 20 no cargo. Na transição, a idade mínima vai ser de 52 anos para mulheres e 53 para homens, mais o tempo de contribuição que faltar, trabalhado em dobro. A reforma também trata da pensão,
que esposa, esposo ou filhos menores recebem em caso de morte da pessoa que contribuía para a Previdência. A pensão passa a ser de 50% da média dos salários ou de 50% do valor da aposentadoria que a pessoa recebia, mais 10% por dependente até o limite de 100%. Mas não pode ser menor do que o salário mínimo, se o pensionista não tiver outra renda formal. O BPC, benefício que é pago a idosos muito pobres e a pessoas com deficiência, não mudou. A aposentadoria dos trabalhadores rurais também não. O texto aprovado pelos deputados não vale para os servidores públicos dos estados, como a maioria dos professores, os policiais militares e os bombeiros. Teve mais, além de reforma da Previdência. Teve muito debate nas comissões da Câmara, com Eike Batista na CPI do BNDES e privatização dos Correios. Veja o que foi notícia aqui no Congresso na semana que passou. O ministro Marcos Pontes disse que não há estudos no governo sobre a privatização dos Correios. Até o momento nós não temos nenhum documento oficial que leve a essa direção ou que comande essa direção. O novo presidente da estatal, general Floriano Peixoto, disse que o papel dele nos Correios é melhorar a situação da empresa. Temos um histórico devido à estrutura de natureza estatal dos Correios, de extrema ineficiência, gasto de dinheiro público e corrupção. Uma empresa que teve um lucro líquido de mais de 160 milhões, portanto, uma empresa lucrativa, é uma insensatez do governo querer privatizar essa instituição. A visita técnica da Comissão Externa da Câmara ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, em Brasília, teve como objetivo conhecer a estrutura do INEP, entender o que mudou e como ficou a situação diante dos cortes orçamentários na área da educação. Teve uma parte muito importante que foi entender como que a gente estava em relação ao calendário do Enem, entender como é que a gente estava em relação aos cortes orçamentários, também a mudança da prova de avaliação da alfabetização, que passa a ser por amostragem esse ano, mas a gente entendeu que vai alterar, poder discutir um pouco sobre o Enem digital. Hoje nós aplicamos o Enem em 1.700 municípios. Com a aplicação digital, a gente vai poder aplicar em várias datas e não apenas numa única data ao longo do ano. E com isso a gente pode fazer em cidades diferentes, levando o Enem mais próximo dos municípios. A CPI do BNDES ouviu Eike Batista. Os deputados queriam saber se o empresário tinha informações sobre empréstimos feitos pelo banco entre 2003 e 2015. Mas Eike Batista disse que não sabia das condições que envolveram os empréstimos brasileiros a países africanos e sul-americanos. Ele também afirmou que atualmente não deve mais nada ao BNDES. Existe uma consciência coletiva assim que eu usurpei dinheiro público, não paguei de volta e estou devendo até hoje, né? Tenho certeza que Vossas Excelências têm essa visão do grupo até hoje. Está tudo quitado. O tipo de parceria que o senhor fez, cedendo seus aviões para... Nós sabemos muito bem aonde estão todos esses políticos, na qual o senhor ajudou diretamente. E o fim não foi diferente do seu. Podia ter contado mais, mas já contou bastante para a gente, inclusive, estender nossa investigação para outras pessoas. O grupo de trabalho do pacote anticrime, que está em discussão aqui na Câmara dos Deputados, rejeitou por 8-3 a inclusão na lei brasileira de um tipo de acordo feito depois da apresentação da denúncia. Por esse acordo, em troca da confissão de crimes, o acusado teria diminuição de pena. Deputados e juristas preferiram a proposta do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que prevê esse acordo apenas para crimes mais leves. No sistema penal americano, recebida a acusação, há uma audiência prévia de julgamento, quando o acusado é chamado a se declarar culpado, o guilty plea, ou não culpado, not guilty plea, que também é invocado nos casos em que o acusado simplesmente silencia. Esse mecanismo foi defendido pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, no pacote anticrime enviado pelo governo ao Congresso para dar mais rapidez a julgamentos criminais. A ideia era tornar legal o acordo entre as partes, mesmo antes da abertura do processo criminal.
Mas o grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime aqui na Câmara preferiu escolher, também por 8-3, uma proposta elaborada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que torna possível essa negociação apenas para os crimes mais leves, a chamada transação penal. Para nós, o plea bargain, que era a inovação na nossa legislação penal, era inovação no nosso ordenamento jurídico para evitar justamente, né, essa avalanche de processos que entope o nosso judiciário e faz com que o nosso judiciário seja extremamente lento. O plea bargain norte-americano se mostrou ineficiente no enfrentamento aos crimes mais violentos, gerando um aprisionamento em massa, o que hoje está sendo revisto pela própria justiça norte-americana. Esse foi o entendimento do grupo de trabalho. Na Comissão de Seguridade Social e Família, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse aos deputados que acredita que o tema do aborto deve ficar de fora das discussões sobre direitos sexuais e reprodutivos. O convite ao ministro das Relações Exteriores para participar da audiência foi feito por parlamentares do PSOL, que criticaram a ação do governo. Existe uma lógica implementada pelo Ministério de Relações Exteriores e, enfim, alinhada com vários dos ministros lunáticos do governo Bolsonaro, que é uma lógica de retrocessos civilizatórios. Eu digo que parece gente que parou antes da Revolução Francesa. O chanceler Ernesto Araújo defendeu a posição do Ministério, explicando, por exemplo, que não se pode usar eufemismos do tipo saúde reprodutiva quando se fala de aborto, um tema que precisa ser tratado de maneira independente. A minha imagem basicamente é a seguinte, né? Você tem um bolo, tá? E dentro desse bolo tem uma gilete. Então, eu quero assim, abrir esse bolo e tirar a gilete. Que é o bolo. O bolo é a saúde da mulher, os direitos da mulher. Né? Agora, tem uma gilete lá dentro, que é o aborto, que tem que ser discutida numa outra discussão. A CPI do BNDES ouviu o empresário Silmar Roberto Bertin, que é sócio do frigorífico Bertin. A empresa foi comprada pela JBS em uma transação que envolveu empréstimos feitos pelo BNDES. Os deputados da CPI estão investigando se houve fraude praticadas pelas empresas envolvidas nessa transação que podem ter gerado prejuízos aos cofres públicos. Todo o processo nosso sempre foi tecnicamente colocado para a equipe do BNDES, sempre foi discutida e nunca teve propina, nunca teve pressão nenhuma de a gente pagar alguma coisa para eles. Apresenta indícios de irregularidades, de crimes, de problemas que aconteceram nesse processo e é claro que a partir daí o Ministério Público, que é o desaguador natural dessas informações que nós vamos ter, entregaremos para que eles possam fazer a investigação mais aprofundada. O rompimento da barragem de Brumadinho foi em 25 de janeiro deste ano. Recentemente, a mineradora fechou um acordo com as vítimas que vai render milhões de reais para cada família. O acordo foi considerado adequado pelo presidente da CPI de Brumadinho, deputado Júlio Delgado. Mesmo assim, as investigações prosseguem. O presidente da CPI disse que já foi firmado um acordo para garantir a prorrogação dos trabalhos da comissão por mais 60 dias. O objetivo é aprofundar ainda mais as investigações para que, ao final, seja construído um relatório completo. E a Comissão de Orçamento aprovou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, para 2020. Foi mantida a proposta original do governo de reajuste para o salário mínimo sem ganhos reais. Na votação final, foram rejeitadas propostas do Partido Novo, que tentava alterar o cálculo do valor do fundo que vai financiar as campanhas eleitorais de 2020. O relator, deputado Cacá Leão, fixou um limite de 0,44% da receita corrente líquida, o que pode chegar a 3 bilhões e 700 milhões de reais. Eleições partidárias com quase 3,7 bilhões de reais. Nós não podemos legislar em causa própria. O relator argumentou que o percentual estipulado por ele era somente um teto. Isso não quer dizer que será acreditado por esta casa, que será alocado por esta casa esse valor dentro do financiamento eleitoral. A sessão foi marcada também por protestos da oposição contra os cortes de recursos para a educação no orçamento deste ano.
foi acertado um encontro entre os representantes das instituições federais de ensino e membros do governo para debater a questão. Nós conseguimos garantir, terça-feira da próxima semana, vai ter essa reunião. O governo não tem nenhum problema em conversar, em sentar, em mostrar os números e poder atendê-los. O projeto da LDO prevê reajuste do salário mínimo dos R$ 998 pagos este ano para R$ 1.040 em 2020, repondo a inflação sem aumento real. O valor total das despesas do governo foi estimado em R$ 1.475 bilhões. Isso significa 124 bilhões de reais de déficit primário, ou seja, de gastos acima da receita, sem levar em conta o pagamento de juros da dívida pública. Na semana que passou, a Amazônia voltou a ser destaque no mundo, só que de forma negativa. Na visão dos críticos, se a escalada do desmatamento na região não parar, o Brasil pode tomar da China o posto de maior vilão ambiental. O governo questiona os números divulgados. A reportagem é de Sandra Amaral. O tema estava na boca dos deputados. Crime de desmatamento, o aumento do desmatamento. O assunto ganhou força na Câmara essa semana depois que o INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, divulgou a sinalização de um aumento de 88% do desmatamento na Amazônia em junho e de 278% em julho, em relação aos mesmos meses do ano passado. O presidente da República contestou os dados em uma entrevista coletiva para jornalistas estrangeiros. Ele classificou as informações de mentirosas. O diretor do INPE, Ricardo Galvão, também foi para a imprensa. Ele disse que Jair Bolsonaro fez comentários sem nenhum embasamento. E o resultado disso foi a exoneração de Ricardo Galvão. Na Câmara, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Marcos Pontes, chegou para falar sobre a privatização dos Correios, mas teve que explicar a saída do diretor do INPE. O que eu falei para ele foi exatamente isso. Falei, olha, se quando surgiu toda essa discussão, se você tivesse falado comigo, a gente podia ir junto lá com o presidente, conversar, ajustar essas coisas no diálogo, que era muito mais simples, trabalhar esse assunto com o Ministério junto. Mas como ele falou diretamente ao presidente, causou uma situação muito desconfortável para ele, desconfortável para mim também, né? E nessa situação não havia mais clima para que ele ficasse lá. O ministro do Meio Ambiente também contestou na Câmara os dados sobre desmatamento divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais. Não se está discutindo se houve ou não o desmatamento, e sim de que ele não estava lá em junho de 2019. E o próprio dado do INPE, do DETER, não corrobora essa afirmação de que ele foi todo em junho de 19. Quem imputou esta afirmação de junho de 19 foram aqueles que tomaram os dados e fizeram interpretações muito peculiares para gerar esse impacto do suposto percentual de 88%. Mas foi por contestar outros dados relacionados ao Fundo da Amazônia que o clima esquentou entre o ministro do Meio Ambiente e alguns deputados. Presidente, é um desrespeito, presidente. O ministro do Meio Ambiente disse que alguns contratos que utilizam o dinheiro do Fundo da Amazônia são inconsistentes. Demonstram claramente uma questão de mérito, de ausência de estratégia, de falta de uma visão do todo. Há problemas em 100% dos contratos de ONGs. No entanto, o referido estudo não foi apresentado, razão pela qual lhe pergunto quais foram os critérios, com que metodologia, por quem o trabalho foi realizado. E que se fosse citado claramente aqui, porque foi para a imprensa que tinha desvio. Quem é que desviou recursos do Fundo da Amazônia? Alguns, infelizmente, o acusam de não responder, porque, na verdade, as suas respostas muitas vezes não são as respostas esperadas por alguns. O Fundo da Amazônia foi criado em 2008 e recebe doações de países como Alemanha e Noruega para auxiliar ações contra o desmatamento. O recurso é gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. Segundo Ricardo Salles, a gestão do fundo será modificada, mas o ministro não adiantou como será a nova forma de administrar o dinheiro. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na TV aberta ou a cabo e também na internet, no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Eu espero você no próximo programa. Tchau.